Chegamos à semana 6 do PET 2, a última semana desse PET volume 2, do segundo bimestre. A gente vai aprender um pouco sobre o gênero crônica. Na verdade, a gente vai estudar mais a interpretação mesmo, O gênero crônica a gente já trabalhou no primeiro bimestre. Então vocês já sabem que a crônica ela é um texto em que, a partir de uma coisa do cotidiano, a gente pode pensar sobre aquilo de uma forma interessante. Então, uma coisa banal, uma coisa corriqueira, é abordado de uma maneira interessante. A crônica que a gente vai ler aqui é a crônica da Clarice Lispector, publicado em 84, nesse livro aqui, A Descoberta do Mundo. Clarice Lispector é uma autora bastante prestigiada da nossa literatura, Ela se naturalizou brasileira, ela veio da Ucrânia. Ela tem um estilo muito único, um estilo muito próprio de escrever. Os seus textos, as suas obras são bastante introspectivas, ou seja, ela coloca muito dela mesmo, assim, é o que a gente chama de uma literatura mais intimista, ou seja, uma literatura onde ela, principalmente nessa crônica que a gente vai ver aqui, em muitas crônicas, ela coloca essa subjetividade, a palavra-chave aí para entender, uma das palavras-chave para entender as obras de Clarice Lispector é a subjetividade, ou seja, são textos muito subjetivos, ou seja, textos onde ela fala das percepções dela, do modo como ela encara a vida, do seu modo de se relacionar com o mundo. Então, a obra de Clarice Lispector ela é bem intimista, assim, bem subjetiva. Aqui está uma foto da autora, E essa crônica que a gente vai ler aqui, As Três Experiências, é uma crônica bem subjetiva, Ou seja, como eu falei, traz aspectos interessantes da vida dela, As crônicas subjetivas da Clarice é meio que assim uma confissão, uma coisa onde ela realmente coloca ali no papel tudo que ela pensa. A Clarice Lispector é muito sincera, é uma pessoa que falava mesmo tudo que pensava, e principalmente nos textos. Entrevistas também, ela sempre foi muito direta, assim, muito direta, não diria tanto assim, mas ela sempre fala, nas entrevistas ela era mais direta, mas nos seus textos ela realmente desenvolve bem sua forma de pensar, e que nem sempre é fácil de compreender, Clarice Lispector é uma escritora muito densa, muito profunda, muito reflexiva, E como eu já falei para vocês, a crônica ela tem vários tons, faz muito sucesso o tom humorístico, como por exemplo Luiz Fernando Veríssimo, o tom às vezes crítico também, crítico humorístico, o tom jornalístico também é muito comum, até porque as crônicas geralmente muitas delas são publicadas em jornais. Clarice mesmo escrevia para os jornais também. Mas a crônica poética, ou a crônica mais reflexiva, que são as características de Clarice Lispector, são um pouco mais, assim, exige um pouco mais de ter um gosto mais refinado, eu diria, pela literatura. Porque não é todo mundo que tem paciência de ler uma crônica assim, mais introspectiva, uma crônica mais poética, mais densa, um pouco mais profunda, como são as crônicas da Clarice, tá certo? Mas vale a pena a leitura, porque ela, como o próprio nome diz, gente, como a gente está vendo, é uma crônica, não é um texto filosófico, embora tenha muito de filosofia, assim, de reflexão, mas é um texto bom, gostoso de ler. Tem aspectos aqui interessantes, que dá pra gente discutir muito, mas eu não vou entrar em muitas questões não, tá? Até porque são polêmicas, inclusive, quando ela fala aqui de
aqui esse parágrafo é muito interessante, né? Ela fala de reencarnação, de questão da morte, né? Que é um tema filosófico assim esplêndido, né? Questão da morte, o que vem depois da morte, né? Aí entra a questão da fé, Deus, né? Quem é Deus? Aí entra em crenças, né? Ela vai falar aqui, por exemplo, da encarnação. Eu acho interessante, ela fala assim, eu queria que houvesse encarnação, né? Ou seja, reencarnação. Ou seja, ela sabe que não tem, né? Mas ao mesmo tempo ela meio que tende um pouco por essa crença, né? Mas só que ela ao mesmo tempo ela fala, ela queria avisar uma coisa, ou seja, se houver reencarnação, então, né, essa vida que eu levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo, né? Então, assim, crer ou não crer na reencarnação, né, isso faz muita diferença, porque muda completamente a perspectiva de mundo, né? Imagina você, então, de repente, considerar que você está num corpo que, na verdade, vai acabar e depois você vai estar no outro corpo, mas, na verdade, aquilo que a gente mais vê, mais toca, que é o corpo, aquilo que é mais próprio da gente, que a gente consegue observar, né, experimentalmente falando, pelos sentidos, né, que é o corpo, e de repente aquilo não é nosso, né? Ou seja, na verdade é só uma carcaça que vai ser corroída depois pelo tempo. É difícil, às vezes, a gente parar para pensar bem, é complicado aceitar isso, né? Eu particularmente não... Claro, eu sou cristão, né? Os cristãos realmente os cristãos verdadeiros, né? Eles não acreditam em reencarnação, né? Até porque Cristo ressuscitou de corpo e alma, né? Então não faz sentido crer na ressurreição. A gente crê na ressurreição da carne, né? Jesus diz que quem crê nele, ele vai ressuscitar no último dia, né? Mas seria muito estranho, né? Imagina você, de repente, o corpo e a alma são coisas completamente diferentes e né, essa ideia de que o espírito ele está aprisionado na alma é uma ideia platônica, né, da filosofia platônica, que já foi contestada muitas vezes e, enfim, essa questão entra muito na questão da crença também, né? Mas enfim, só um parênteses aqui, não vamos entrar nessa discussão. Vamos direto então às questões, né? Então, assim, é a interpretação de texto. Então, as 3 experiências, né? Esse é o título da crônica, e ela vai falar de 3 experiências da vida dela, né? Eu achei inclusive uma crônica assim muito autobiográfica mesmo, muito assim que dá pra gente ter uma dimensão boa, né, do que é a Clarice, do que é de como que ela vê a vida, né? Porque ela pega 3 aspectos da vida dela que ela considera os mais importantes, né? Então, tá lá no começo do texto, né? Já vai dar para vocês verem quais são essas experiências, mas eu peço para vocês não copiarem do texto, tá? Falem com as suas palavras quais são essas 3 experiências, tá bom? Porque tá fácil de identificá-la no texto, é só identificar e colocar aqui, mas não copia não, tá? Senão você perde a oportunidade de exercitar aí as suas habilidades de escritor, né? De escrever com suas próprias palavras. Aí depois na questão 2 ela vai falar da questão da escrita. Aí tem aqui a questão da função metalinguística. Lembre-se que a gente já estudou isso, né? Naquele poema lá. Então, assim, a função metalinguística é quando o texto, a linguagem do texto se volta para ele mesmo. Então, por exemplo, a gente viu lá naquele poema, né? Em que a autora do poema, ela fala do próprio fazer poético. Isso é metalinguagem. Aqui também vai aparecer, né? E eu já vou adiantar para vocês então a resposta, mas desenvolvam depois, né? Principalmente a metalinguagem vai aparecer principalmente no segundo parágrafo, onde ela vai falar de uma das 3 experiências, né? Que é a experiência de escritora, né? Que é o que permeou grande parte, tá, né? Faz parte da vida dela, né? Ou seja, a profissão dela, uma vocação que ela teve desde a infância, né? E então nesse parágrafo ela vai falar da escrita, né? Lá eu nasci para escrever. Então assim, ela está falando da escrita, do ato de escrever, do que é escrever para ela, usando o quê? Usando a escrita num texto, né? Isso é metalinguagem, certo?
Então, é só identificar algumas partes desse parágrafo, que é uma questão bem fácil também. Embora Clarice enfatize o amar os outros nas suas experiências narradas, o que a faz optar pela literatura? Que sentido a afirmação a palavra é o meu domínio sobre o mundo, assumindo no contexto? Novamente, é uma questão para a gente se deter no segundo parágrafo, né? Então lá ela mesma explica por que ela optou pela literatura, né? Na verdade ela fala que não sabe bem, mas aí ela vai dizer que vai dizer, talvez seja por isso, ela vai dar uma explicação, tá? Então é só ler lá, interpretar também, só ler com atenção e interpretar. Aqui, o que Clarice Lispector revela ao dizer que quando eu ficar sozinha eu estarei cumprindo o meu destino de todas as mulheres. Aqui a gente vai ver acho que é no terceiro parágrafo. Exatamente, aqui no terceiro parágrafo, onde ela vai falar da outra experiência, né, que é a experiência de ser mãe, né, como que ela se sentia feliz e orgulhosa de ter 2 filhos, né, e aí ela termina esse parágrafo dizendo que quando eu ficar sozinha estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Então tem esse destino de todas as mulheres aqui está relacionado à questão do fato de ela ser mãe, né, e do fato de que os filhos vão ser criados, né, educados, como a gente fala, criados, também a gente usa criados no sentido de educados, né, ou seja, quando é criança tem que ser cuidado, tem que receber educação, tudo, né, mas aí chega uma hora que os filhos eles já podem seguir o caminho deles, né, muitos vão se casar, vão construir a sua própria família, e aí, de certa forma, né, a mãe fica sozinha. Então aqui, essa solidão também é importante entender ela não como uma solidão assim de abandono ou de uma solidão profunda. Não, mas no sentido de que ela vai deixar os filhos partirem, né? Não vai ter os filhos para sempre com ela. Então, a interpretação dessa questão aqui é mais ou menos nesse sentido. Tá? Então leia com atenção esse parágrafo, reflitam sobre isso para responder. A questão 5 é bem interessante. Então, assim, a gente tem que ler novamente essa questão do que é escrever para ela, né? E eu chamo a atenção para vocês, para interpretar essa questão e chegar à resposta, novamente ao segundo parágrafo, certo? Essa parte aqui, ó, a parte final aqui mais final do segundo parágrafo. Então aqui ela vai falar, olha só, cada vez que ela escreve é como se fosse a primeira vez, né? Ela vai dizer, e aqui olha só, cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Então ao mesmo tempo é algo que ela gosta, que alegra ela, mas ao mesmo tempo é uma coisa que traz dor, né? Penosa, penar quer dizer sofrer. Então, assim, aqui eu entendo no sentido assim, é um paradoxo isso aqui, tá? Uma figurinha de linguagem, porque se é feliz não pode ser penoso, entende? Mas se ela traz as duas coisas, é porque tem um sentido, ela quer dizer algo que está além, na verdade, das palavras, né? Que o paradoxo serve para, de alguma forma, mostrar. Ou seja, é feliz porque ela vive disso, é uma vocação que ela tem, ela gosta de escrever, né? E ao mesmo tempo porque ela escreve tudo que ela sente, né? Então ela coloca também muito de dor ali no seu texto. Então é sempre uma coisa que tem essas duas dimensões, né? Funcionando ali ao mesmo tempo. Ou seja, ela traz as dores e a felicidade dela ao escrever, e o próprio fato dela escrever e publicar seus livros também é algo que ela faz com gosto, né? Enfim, a profissão e a vocação dela. E aqui tem essa questão da renovação, né? Essa capacidade de me renovar, né? Toda medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Ou seja, ela se renova, né? Até porque ela vai dizer que cada livro que ela escreve, cada texto que ela escreve, é como se estivesse escrevendo pela primeira vez, é como se fosse uma coisa nova, não é uma mesmice sempre, né? Então, eu acho que já dá pra gente responder, né? Aqui, né? Então, veja bem, acidental
ela em nenhum momento fala de que escrever um acidente, assim, sei lá, tô escrevendo aqui, de repente eu escrevo, assim, não. Ela é algo pensado, né? É algo que ela já vive disso, então não é um acidente. Inevitável não, porque ela escreve, não é porque ela não poderia não escrever, assim, ela tem que escrever, como se fosse uma necessidade, tá? Então aqui a gente pode pensar nessa questão da necessidade também. Não, em nenhum momento ela fala assim que é uma coisa necessária, né? Por exemplo, ela tem que escrever porque é o meu ganha-pão, ou se eu não escrever, ou sei lá, eu morro, sei lá, acontece alguma coisa. Embora ela mostre que escrever para ela é algo assim, muito importante, né? Ela precisa escrever também de alguma forma, assim, tem uma certa necessidade, mas não é uma necessidade assim de, sabe, tão no sentido assim de ser algo inevitável ou de ser algo assim que ela poderia não jamais ficar assim. Não, tanto que ela fala que uma hora ela pode parar, né? Ela fala, uma hora eu vou ter que parar. Então assim, não é uma necessidade, estritamente falando, não é, tá? Ela vai dizer que vamos ver se eu conseguir, se eu consigo localizar aqui essa parte. Ela fala aqui, ó. Na verdade, no HE agora é o quarto parágrafo, ela diz. Ela volta, né, nessa questão do escrever. Ó, sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Então, veja bem. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e o que eu devo aprender também é parar. Olha lá, ou seja, então, assim, não é uma necessidade. A qualquer momento ela pode parar de escrever. Ela vai fazer outra coisa na vida. Ou seja, ela não vê a escrita como uma coisa assim, estritamente necessária. Não, né? Olha lá, e escrever não tem nenhuma garantia. Não, ou seja, se ela não tem nenhuma garantia, então por que seria uma necessidade, assim, né? Também é uma coisa que, nossa, se eu... não é bem isso. Então, fica claro pra gente que essa questão de necessidade não entra aqui no que é escrever para Clarice. Então fica nítido qual que é a resposta, né? Não vou falar qual que é a resposta, que eu acho que eu já respondi. Mas aí fica para vocês acabarem de chegar à resposta. Por suas próprias... pela própria capacidade que vocês têm, né, de raciocinar. Ok? Na questão 6 aqui, também é uma questão que tem que analisar, ponto por ponto, tá? Então eu vou analisar aqui com vocês, vamos lá. Existe algum diálogo no texto? Parece que é um diálogo, você está conversando com alguém. Todo texto é um diálogo com o autor, com o leitor, né? Mas ela não emprega o diálogo no texto, né? O texto, ela não usa um recurso assim de pergunta e resposta no texto, ou ela está conversando com alguém. Não existe isso, como se fosse um teatro, né? Um colóquio mesmo, uma coisa assim de... Não tem isso. Ó, linguagem coloquial, que é uma linguagem formal, né? Embora a crônica possa se valer de uma linguagem mais informal, ela não faz isso, gente. A Clarice, ela preza muito pela norma culta, tá? Então, ainda que possa haver alguma informalidade, ela não se desvia da norma culta. Nesse texto não tem nenhum desvio, certo? Então, descarta isso aqui. Aqui, gente, esse tipo de coisa, né, não é usado numa crônica, ainda mais numa crônica desse tipo. Isso aqui, gente, faz parte de textos argumentativos, né? Artigos de opinião, dissertações argumentativas, ou seja, enumerar e adicionar argumento é para quando você quer defender uma opinião, defender uma ideia. Aqui ela tá dizendo da experiência dela, subjetiva, né? Não existe essa questão de argumentar. Ela não quer convencer ninguém aqui, ela quer simplesmente dizer como, ou seja, dizer algo dela para as pessoas, né? Não tem nada de argumentação aqui. Não é ficção, porque a gente acabou de ver que é um texto em que é um texto autobiográfico, né? Ou seja, é um texto que ela fala da sua própria vida. Aqui, escritora e autora, né, são a mesma pessoa, tá? Não existe uma espécie de... Na poesia a gente fala, né, eu lírico, né? Ou seja, o eu lírico não necessariamente é o autor. Aqui a gente não pode falar de eu lírico, porque não é um texto lírico, é uma crônica. Mas aqui a gente não pode dizer que é uma ficção, ou seja, ela projetou um personagem na crônica,
mas não quer dizer que é algo que ela está escrevendo realmente dela, real. Não, pelo que a gente sabe. É claro que vocês talvez não conheçam muito a autora, mas eu posso dizer para vocês que aqui de fato, né, ela está falando dela. Até porque, gente, ela está falando de escritora, ela é uma escritora, não poderia ser ficção, né? Não poderia, aqui em nenhum momento tem essa ideia de ficção, não. Tá? Até porque a crônica também, ela não lida muito com ficção muitas vezes, não. Assim, uma crônica mais reflexiva como essa, geralmente, não é uma coisa assim. Quando a crônica ela é mais parecida com um conto, lembra daquela do Luiz Fernando Veríssimo lá da Barata? Essas podem ser fictícias, geralmente são fictícias mesmo. Agora, essas do tipo da Clarice aqui, mais reflexivas, mais assim, profundas, né, de pensar sobre certas realidades da vida de forma mais profunda, essas não são fictícias, né? No caso dessa da Clarice, é autobiográfica mesmo, tá bom? Então, sobrou só a letra E, né? Como eu já disse para vocês, ela usa paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem. Então, ela usa linguagem figurada. E se vocês olharem atentamente no texto, vocês vão ver outros exemplos de linguagem figurada, né? De comparações, algumas metáforas, ou seja, ela está usando a linguagem figurada, né? Para criar múltiplo significado para as palavras, certo? Então, aí a gente chega à questão 7, que é uma questão agora mais criativa, né? Ou seja, vocês vão ter que produzir um texto pode pensar aqui o PET inteiro que a gente estudou, né? Porque a gente viu o poema e viu a crônica agora, né? Tá vendo a crônica agora. Então, veja bem, o slam, o rap a gente viu também. Ou seja, vocês podem escolher um desses gêneros, né? Ou algum outro gênero textual que vocês possam então produzir, né, um texto com uma mensagem para jovens. Como você, ou seja, pensa que você vai escrever para outras pessoas como você mesmo, que são jovens. Mas o interessante é que vocês passem para esses jovens, para colegas de vocês, amigos de vocês, pessoas da mesma idade que vocês, passem para eles um sentimento positivo, assim, uma mensagem positiva, algo bom, algo interessante, né? Que seja relevante para a vida das pessoas, tá bom? Então, assim, lembra que os poemas falaram muito disso, de superação, né? Olha só, a Clarice está falando uma das experiências que ela coloca na vida dela, a experiência de amar, né? Ela fala que ela veio ao mundo para amar as pessoas, para ser uma pessoa que ama, que faz a diferença na vida dos outros, né? Isso é interessante. Eu pensando nisso, eu fiz aqui um poeminha aqui, né? Eu pensei nessa questão da oportunidade, né? Eu acho assim, pensando em escrever para jovens, eu acho que os jovens, né? E aí eu falo para vocês mesmo, o jovem, ele muitas vezes perde a oportunidade, né? E eu estou vendo, por exemplo, agora nesse estudo online, quantos alunos estão perdendo a oportunidade de estudar, né? Porque, claro, muitos não têm oportunidade, né? Por conta de não ter uma internet, de não chegar até ele, talvez, né? As postilhas, não sei. Tem muitas regiões do Brasil que não chegam. Não sei como é que está essa questão, né? Mas o fato é que, pelo menos aqui na nossa escola, né, até onde eu sei, todos estão tendo oportunidade de estudar de alguma forma, né? Seja de forma remota, online, seja com a apostila chegando ali até na casa do aluno. E muitas vezes não tem devolutiva, né? Os alunos não entregam as atividades, não participam, não fazem perguntas, não interagem, não querem saber de nada. Então, assim, eu pensei em criar um poeminha aqui, tá? Um poeminha simples, uma linguagem despojada, sem pontuação mesmo aqui, bem até meio informal, para mostrar assim, uma mensagem que eu diria para os jovens de hoje, principalmente pensando na questão do estudo, ou seja, para vocês mesmos estudantes. Então, coloquei o nome de oportunidade. Oportunidade. Se liga agora nesta verdade, veja se não é a pura realidade. Falo na boa, na amizade, não gosto de falsidade.
Vou falar com sinceridade a quem perde muita oportunidade. Oportunidade de estudar, oportunidade de escutar, oportunidade de perguntar, oportunidade de falar, oportunidade de criar. Dormir ou levantar, levantar ou continuar no chão, caminhar ou ficar parado, agir ou cruzar os braços. A rima ficou de lado, mas já volto no compasso para dizer sem embaraço que a oportunidade é fato, não aproveitado por quem está acostumado a viver só parado. Pensa bem nessa verdade, depende da sua vontade, do bom uso da liberdade, aproveitar a oportunidade. Então esse é um exemplo, né, de poema que pode ser feito assim com uma mensagem interessante, né, que eu acho que nós, né, eu falo para mim também, nós perdemos muitas oportunidades nesta vida. Né? Às vezes a gente demora para decidir algo e a oportunidade passa, mas muitas vezes é pela preguiça, né? É pela falta de força de vontade, falta de empenho, né? E pode ser tarde, né? Pode ser tarde. Olha quantos alunos vão ficar com os estudos atrasados porque não querem estudar online, né? Não querem encarar esse desafio, né? Então, assim, a gente tem que encarar desafios. A vida é feita de desafios, né? E se a gente ficar parado, com os braços cruzados, as coisas não acontecem. Né? Então, reflitam, inclusive, sobre esse poeminha, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo, no Classroom, e aí vocês podem até refletir um pouquinho sobre ele e, né, se quiserem ir para o lado da poesia, né, eu usei um sistema de rima aqui bem interessante, né, que é uma mesma rima só para todos os versos. Aqui é claro que aqui eu voltei na primeira rima e depois aqui eu usei uma rima bem simples, que é a rima do ar, né, muito fácil, qualquer verbo aqui que você colocar aqui você consegue fazer o ar. Aqui eu deixei a rima de lado, como eu mesmo coloquei aqui nesse verso, né? Mas aí depois eu voltei, aí não deu rima perfeita, mas eu voltei com o ado aqui, né? E depois retomo novamente a primeira rima aqui da primeira estrofe. Enfim, aqui um poema que não é um soneto, né? Que não é um soneto, ou seja, é um poema mais moderno, ou seja, sem rima e sem métrica. A rima até que tem, né? Mas não tem métrica e nem o mesmo número de versos para cada estrofe. Tá certo? A gente tem essa liberdade poética, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, como sempre, vocês já sabem. E espero que sejam criativos aí nessa última questão, aí, nessa questão de produção de texto.